Pois é, pessoal, como é que vão as coisas por aí? Tudo bem? Meus amigos, a Aline pediu para mim gravar um vídeo, porque acontece do pessoal ter muitas dúvidas sobre granulado e adubo foliar ao mesmo tempo. Eu posso usar? Como usar? Como que eu devo proceder? Se você tem essa dúvida, fique nesse vídeo, me dá o like, compartilhe o nosso canal, fazendo esse favor para mim. Aí ela anotou assim: Wagner, posso usar fertilizante granulado e foliar ao mesmo tempo? Ou é melhor escolher só um de cada vez? Olha, sim, o granulado, assim como os adubos que são colocados no substrato, são fundamentais para todo o trabalho quando é feito em relação à rosa do deserto ou em qualquer outra planta que você tem aí no seu quintal ou nas suas plantações. Só que tem vários princípios que a gente tem que obedecer e tem que compreender. Bom, desculpa. A alimentação da gente é feita todo dia. A gente precisa comer muito ou pouco para se manter. Depende do estômago de cada um. Depende do tamanho de cada um. A rosa do deserto obedece a esse princípio também. Quais são as formas da gente se alimentar? Geralmente, a gente tem alimentação pela boca. Na rosa do deserto, aonde que a planta, de que forma a rosa do deserto se alimenta? Ela se alimenta também pelas folhas e principalmente pelas raízes. Então aí já vem um pouco do que a gente precisa construir nesse vídeo. Então, a alimentação é no solo, sempre no substrato, a maior quantidade de alimentação. O foliar, vamos considerar o seguinte, que o foliar que você vem usando aí é como se fosse uma injeção na veia daquela pessoa que precisa de determinado mineral ou determinado vitamina no ser humano. Então, assim, a gente pode dizer que o foliar é uma suplementação. Cada dia mais crescendo precisa dessa suplementação. Vamos pensar o pessoal da academia. Na rosa do deserto também. Essa suplementação está ligado principalmente aos micronutrientes. Porque quando a gente fala do composto bem adubado, a gente sempre lembra do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes de alimentação de qualquer planta. O foliar vem geralmente ligado aos micronutrientes, nem sempre. A adubação no seu substrato orgânica, principalmente, ele já traz a composição total. A adubação organo-mineral também tem isso. A adubação química, dos químicos, também tem isso. Só que a gente tem que compreender todos os fatores para entender qual é a melhor hora para adubar. Eu vou falar tudo nesse vídeo, pessoal. Bom, para dizer que adubo foliar é uma coisa que a gente tem que compreender, que toda vez que ele bate nas folhas das nossas rosas do deserto, nem todo ele é absorvido pela planta. A planta não consegue absorver toda a adubação naquela hora que é jogado. O que acontece às vezes é que bate uma chuva na hora que você for molhar, vai escorrer um pouco e vai ficar no substrato. Só para ter um dado, cientificamente falando, eu dei uma pesquisada para confirmar isso, e se não for isso, pessoal, coloca embaixo também, de 10 a 15% só da alimentação foliar que é feita é absorvido pelas folhas. Então tá aí uma das coisas que eu quero trazer para vocês. A alimentação foliar da planta, a adubação foliar, se forem fazer, a gente tem que prestar muita atenção, porque tem que fazer no máximo semanalmente, se não tiver adubo no chão. Olha, que doideira que eu tô falando, e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, assim, se eu for adubar toda semana, a gente tem certeza que a adubação foliar só por ela resolve. Claro, obedecendo todos os princípios da alimentação da planta. Isso é bom estar falando. Alguns nutrientes são bem absorvidos pela planta, outros não. Por isso que tem que ter essa intensidade de adubação foliar, se for fazer só foliar. Vou falar como que eu faço também. Então, os macros, o ideal, chão. Os micros, foliar. Dá para fazer o contrário disso? Dá, eu faço aqui. A minha adubação, lembra das escalas que eu falo sempre para vocês sobre adubação? Como fazer, de que jeito fazer? Toda vez que eu estou gravando aqui, passa um caminhão. Já repararam isso? É interessante, né? Eu aproveitei o cenário aqui dessas flores maravilhosas que estão aqui para a gente fazer mais um vídeo, né?
Então, assim, é só para compreender que as duas coisas estão ligadas, mas muito separadas pelo chão e pelas folhas, né? Geralmente, quando a gente vai fazer suplementação, uma adubação foliar, se a gente tem só o substrato e a gente não exige das nossas plantas o crescimento rápido, a floração total, a gente vai fazer suplementação, e eu vou dar exemplo do meu pai. O meu pai não está baqueado, não está se alimentando mal. Só que pediram para ele para fazer uma suplementação, porque ele deu umas disritmia cardíaca, arritmia cardíaca, né? Ele teve uns probleminhas aí. Então meu pai está fazendo a suplementação com mineral, com vitamina na veia. Então meu pai está dando uma ribada mais do que ele já é. O papai eu brinco que ele é um cerno, não é magrinho, mas é o bicho. Então só para a gente compreender. Outro exemplo que eu vou dar, e aí é interessante, é da glicose. Pessoal que tem problema, né, toma glicose, né, para voltar ao normal. Pode se tomar na injeção, pode se tomar, legal, beleza, mas pode tomar sempre? Então esse é o grande problema, essa é a questão. Resumindo, eu faço sempre das duas formas. Eu sempre faço solo, principalmente com NPK, e sempre faço foliar com os micronutrientes. Agora eu tento trabalhar sempre com os organos minerais também, que é bem bacana. Eu já falei para vocês, tem vídeos nossos falando sobre essas questões dentro do nosso canal do YouTube. E a pergunta maior, qual é a hora certa de fazer as adubações? Pessoal, é complexo isso. Mas vocês já fizeram o calendário de adubação de vocês? Compreenderam que é necessário fazer adubações regradas para ter o sucesso de floração? Então essa é a hora certa. O problema nosso aqui, eu talvez seja o de vocês também, e aí eu vou colocar para vocês entenderem onde que eu quero chegar. O nosso problema aqui, às vezes, é mão de obra. O Wagner faz quando sobra tempo, teoricamente. Então eu queria fazer mais vezes, só que eu não consigo fazer. Lembrando sempre que a adubação nem sempre é o que mais precisa, são as rosas, né? O mais, às vezes, o menos, às vezes é mais. E o mais, às vezes, é exagero, você está jogando adubo fora. Por isso que a gente tem que compreender o ciclo. Mas a minha mão de obra é muito escassa. Eu gravo geralmente os vídeos de sábado, de domingo, no final da tarde ou no início da manhã. Porque minha vida é muito ativa, né? Então eu vou colocar como um problema de adubação que eu tenho a mão de obra, só para vocês entenderem. Então, adubação no solo, nesse caso. É bom estar sempre fazendo adubação com adubos com liberação lenta. Uma outra coisa que é um problema. Aqui eu tenho várias plantas. Eu tenho plantas aqui grandes e eu tenho plantas menores aí na frente. E minhas plantas grandes e minhas plantas menores. Se eu não caprichar no solo, como que uma planta que tem 2, 3, 4, 10 pares de folhinha vai se alimentar tanto quanto a outra? Proporcionalmente ela vai estar se alimentando. Só que eu vou ter mais problemas para garantir a alimentação dessa planta. Então, solo, substrato. Então, o que eu uso? O que o Wagner usa? Eu uso MAP purificado, nitrato de potássio, geralmente no solo, uma vez, no mínimo de 15 em 15 dias. Vocês já sabem disso. O foliar que eu uso é um foliar que, se tudo der certo, a gente coloca no mercado, que trabalha principalmente com micronutrientes. O que eu uso a mais? Eu uso calcário líquido, às vezes eu vou usar um calcário por cima, que é outro assunto de um vídeo que pode ser feito, né? Que é essa questão do cálcio, né? Do calcário, do cálcio nas rosas do deserto. Finalizar, não dá para substituir um pelo outro. Os dois têm que ser namorados de mão dada sempre. Nem casado, é namorado, para ter aquela intensidade do namoro. E aí, com isso, você consegue ter o sucesso, pessoal. Então, respondendo a pergunta que a Aline me fez, a pergunta que ela me fez foi: posso usar fertilizante granulado e foliar ao mesmo tempo? O que vocês acham? Eu, tem dia que sobrou tempo, eu jogo a colherzinha no chão aqui, né, no substrato, e à tarde, não na hora do sol quente, geralmente na final do dia, eu faço foliar. Dá para usar? Dá. Ao mesmo tempo? Dá. Ou é melhor escolher só um? Se for escolher só um, escolha sempre o que vai estar no substrato com liberação lenta, que são os moscotes da vida, o basacote, esses daí. Tem uns comprimidinhos que eu uso aqui também, que é muito bom também, galera. Então vale a pena vocês conhecerem o produto também, para que vocês possam aproveitar mais das suas rosas do deserto. Beleza? É isso aí? Vou pegar aqui o celular só para vocês verem aqui o que eu estou falando.
dessa questão das plantas aqui, ó. Tá todas elas muito floridas. Aqui do lado tem uma que não tá tão florida assim, que eu tenho que caprichar mais ainda com a adubação via solo dela. Essa daqui, ó, muito bonita já, ok? Essas plantas eu mostrei ela nos vídeos anteriores aí. Então, assim, é só para entender que na mesma área, vamos dizer assim, no mesmo local, eu vou ter plantas de vários tamanhos, várias espessuras de caldex, então eu tenho que caprichar sempre, tanto no foliar, como no substrato na hora do plantio, assim como a adubação no mínimo mensal, eu gosto de fazer, jogo menos aqui, mas eu faço de 15 em 15 via substrato. E aí o legal ainda, que mesmo que eu for fazer o granulado, e mesmo que às vezes eu faço via solo, o via solo ainda, o que eu faço com via solo? Eu pego e faço ele dissolvido em água. Vocês já escutaram eu falar isso, e por isso que é importante a gente lembrar de tudo na hora de falar para vocês. Então, os meus adubos que eu uso como principais aqui, eu uso ele dissolvido na água para ter aquela injeção não tão forte do jeito que o foliar me dá, mas dá aquela injeção de crescimento rápido dentro de cada planta, dentro do meu plantel todo. Então, de 15 em 15, destilado, ó, eu faço na água, dissolvo na água e bato. O granulado eu geralmente coloco aqui assim, do ladinho, né? Vocês já sabem, vocês já fazem isso, com certeza. E assim eu tenho sucesso nas minhas rosas do deserto. Pelo menos eu estou buscando esse sucesso. Pessoal, abraço a todos, que Deus abençoe a família de vocês. Fiquem com Deus.